Indo agora para São Cristóvão. Vamos. Também tem. Tchê. Vai. Não vou não, cara. Ó, solta ali, cara. Sai de São Cristóvão, cara. Arrastou ali, cara. Vai de dali, cara. Sai ali, cara. Indo agora para São Cristóvão. Falou agora demais, pô. São Cristóvão é muito ruim, mano. Não quero ver esse áudio. Só eu não me era. Mas áudio pra São Cristóvão. Eu não me ligando só. E São Cristóvão. Vai, mano, por favor. Eu vou gravar assim mesmo. Indo agora pra São... Vai, mano. Por que eu saio daqui, mano? Vou te puxar, mano. Calma aí. Eu saio, mano. Mano, tá bom. Fica. Não bota a mão na cara, não, pelo amor de Deus. Vai pra mim não. Começando mais o Resenha 90, seu podcast de futebol carioca. Eu sou Samuel Eu Benassi. sou o Luiz Guilherme. E vamos para mais um giro da rodada. Essa semana que teve Data FIFA, estamos ainda em Data FIFA, até no próximo resenha falaremos sobre Data FIFA para depois falarmos de Super Mundial. E se tem Data FIFA, tem Seleção Brasileira. Sobre o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil jogou pela primeira vez e o treinador estreou em um empate entre Brasil e Equador, jogando em Guayaquil, que aconteceu nessa quinta-feira. O Brasil mudou a sua cara, mas ainda é muito cedo. Foi o primeiro confronto sob o comando técnico italiano. E ainda, claro, deixa a desejar, até pela expectativa do treinador, que tem um renome mundial e uma história ímpar. Porém, é o primeiro passo para um caminho que é conquistar a Copa do Mundo no ano que vem. Foi um jogo, o primeiro tempo eu até gostei um pouco, mas achei que o Brasil perdeu muitas oportunidades. A questão do Gerson não finalizar, achei o Wanderson um pouco nervoso com a partida, acho que ele sentiu um pouco o jogo. Um Bruno Guimarães bem sumido, um Casemiro que eu não gostei tanto da partida dele, mas é um jogador que eu gosto particularmente. O Richarlison, que pra mim não é o camisa 9 ideal, eu acho que talvez o Igor Jesus seria melhor, mas claro, eu não vou ficar naquela de ter que convocar aquele ou outro, porque o melhor jogador da seleção brasileira é aquele que não tá. É aquele que fica no imaginário. Antes a gente criticava que tinha que colocar o Estevão, porque ele já com 16 anos jogava no Palmeiras e não sei o quê. Ontem jogou e sentiu um pouco o jogo também no segundo tempo. O primeiro tempo foi melhor, mas no segundo tempo sentiu um pouco o jogo. Achei o Vinícius Júnior um pouco melhor do que nos últimos jogos. Claro que ainda falta do Vinícius ser aquele Vinícius do Real Madrid, aquele que conquistou o prêmio de melhor do mundo da FIFA. Mas, assim, não achei tanta diferença nos últimos jogos, mas achei o Brasil um pouco mais, buscando mais o jogo, mais decisivo. Gostei também do Alexandre, o Alexandre zagueiro do Lille. Achei que ele foi muito bem, gostei bastante. Diferente do Murilo, que já estreou no Brasil e Argentina, mas começou muito mal. Claro, Brasil e Argentina, Brasil e Equador não tem nem comparação. Mas o Alexandre foi muito bem, cara. Gostei bastante. O Equador é uma seleção que já é bem estruturada e difícil de jogar, ainda mais fora de casa. Eu acho que o ponto positivo que dá para tirar dessa estreia foi a defesa, que o Brasil conseguiu se defender muito melhor do que nesses últimos dois jogos, ainda sob o comando do Dorival, essa derrota para a Argentina mesmo. Então, é complicado você querer tão rápido que o time mude completamente sua forma de jogar, mas teve esse destaque positivo na defesa e foi um jogo que individualmente foi fraco, nenhum jogador se destacou. O primeiro tempo o Estevão até foi bem, mas no final de contas não teve nenhum gol nem nenhuma grande jogada.
Acho que o destaque negativo mesmo foi o do Richarlison, que eu achei que ele foi muito mal, não conseguiu fazer o papel ali, nem como pivô, nem para finalizar. E é uma seleção que no papel tá diferente. O Casemiro voltou a jogar, o Estevão titular, por exemplo, e os zagueiros, o próprio Alexandre e o Wanderson jogando como titulares pela primeira vez. Foi uma seleção com uma cara diferente. Até o Andrei Santos voltando a jogar pela seleção. Eu quero o Andrei Santos na próxima partida já como titular. Ele, talvez o Ederson, não sei. Mas vamos esperar para ver o que o Ancelotti vai fazer nesse próximo jogo, que vai acontecer nessa terça-feira, dia 10, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, às 9h45 pelo horário de Brasília. O Brasil enfrenta o Paraguai, um jogo decisivo que o Brasil precisa vencer. Mesmo que esteja praticamente classificado para a Copa do Mundo, é uma disputa direta, até por posição, e é importante que você vença, porque existem poucos jogos até a Copa do Mundo, então cada um deles é um grande confronto, até para motivar a seleção. E o que eu acho que é um dos pontos mais importantes é a relação entre torcida e seleção, que desde 2002, a última conquista de uma Copa do Mundo do Brasil, essa relação entre torcedor e seleção nacional vem muito afetada. Então, uma vitória simples já seria suficiente. A própria estreia do Ancelotti já foi algo que repercutiu bastante. E pessoas que não estavam assistindo os jogos da seleção ou assistindo sem vontade tiveram aí esse lampejo de aproximação da seleção. Então, é muito importante. Qualquer vitória agora já vai ser um pequeno passo importante para essa grande competição que é a Copa do Mundo. O Botafogo foi o único clube que jogou nessa rodada, uma partida atrasada pela 10ª rodada, que foi contra o Ceará. O jogo aconteceu no Newton Santos na quarta-feira, dia 4, às 8 horas da noite, e o Botafogo venceu um jogo de muitos gols por 3-2 no clube cearense. E apesar desse grande placar, foi um jogo sem muito brilho. O primeiro tempo foi de domínio botafoguense, mas de poucos gols, somente um gol no fim do primeiro tempo, que fez o Botafogo incendiar a partida naquele momento. O gol de Mastriani, que não vem muito bem, mas foi bem posicionado numa jogada que é um chute de Santi Rodrigues, que volta a ser titular, defendido por Fernando Miguel. Sobrou para o Mastriani, e o centroavante foi lá e marcou o primeiro gol da partida. No segundo tempo, ocorreu a lei do ex. Pedro Raul, atacante do Ceará, que já jogou no Botafogo, fez o primeiro gol do Ceará, que empatou a partida. Porém, a partida, num confronto, não teve muita emoção. O segundo gol aconteceu nos pés de Alex Telles. O lateral cobrou um pênalti. O pênalti que poderia ter sido cobrado por Igor Jesus, que o Alex Telles, depois de uma entrevista, falou que poderia ter cobrado, mas decidiu não cobrar. E isso é relevante, pelo menos para mim foi relevante, porque é a despedida de Igor Jesus, o jogador que a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas notícias da semana. Vai para um clube da Premier League, e isso é a despedida do Newton Santos, a última partida que ele vai jogar no Rio de Janeiro. Ele teve a oportunidade de cobrar o pênalti e não quis. E nessa partida também ele não fez gols, o terceiro só saiu já próximo do fim, de Marlon Freitas, que aproveitou um chute que sobrou para ele. E no finalzinho, o Pedro Raul fez o segundo gol, e os últimos minutos da partida foram intensos, com jogadas de ambos os times. Porém, o grande fato mesmo foi Igor Jesus, que foi muito homenageado na despedida do Rio de Janeiro, no Newton Santos, mais precisamente, e teve uma partida morna, mas o importante é o legado que ele deixou no clube, principalmente para a torcida botafoguense. Foi um jogo onde o Botafogo dominou a partida, tiveram gols do Alex Telles, Mastriani, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, o Marlon Freitas, que é um jogador que é muito marcado por finalizar um pouco mal e conseguiu fazer esse gol. Então é bacana o Botafogo vencer, conquistar mais 3 pontos dentro de casa, e o jogo que marcou a despedida do Igor Jesus diante da torcida do Botafogo, ele que ainda vai jogar o Super Mundial, mas agora não volta mais a jogar no estádio do Botafogo, vai jogar mais essas partidas, e se o Botafogo também conseguir se classificar, porque a gente sabe que é um grupo muito difícil. Depois a gente fala um pouco mais sobre o Mundial de Clubes. Falando um pouco das notícias da semana, além do Igor Jesus, o Nottingham Forest também está trabalhando para tentar tirar do Botafogo o zagueiro Jair. Também tenta o Cuiabano, mas o Cuiabano tem uma briga entre Nottingham Forest e Brighton, também da Premier League. Então são 2 times do grande mercado inglês ali disputando o lateral esquerdo botafoguense. Mas não é só de vendas que o time de John Textor vive, porque o Botafogo também comprou o meio-campista Álvaro Montoro, de 18 anos, por $9 milhões, cerca de 50 milhões de reais. Sem falar também do zagueiro Caio Pantaleão, que estava no Krasnodar da Rússia. É um zagueiro que jogou em alguns clubes menores do Brasil
e foi para o futebol russo, estava no futebol da Rússia, e também tem sondado alguns outros jogadores, né, como o Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras, ex-Fiorentina, está em Portugal, está no Benfica. Nessa temporada teve 32 jogos, 7 gols e 2 assistências. Joaquim Correa é um jogador também bem encaminhado, atacante argentino da Inter de Milão. Nessa temporada teve 22 jogos, 2 gols e 4 assistências. O Botafogo também sonda outro jogador que atua no futebol italiano, só que dessa vez o sérvio Luka Jovic, do Milan, com apenas 17 jogos e 4 gols nesse ano. E para finalizar esses nomes que o Botafogo busca no mercado, também tem um ponta, atacante Marino Hinostroza, do Atlético Nacional da Colômbia, que nessa temporada tem 21 jogos, 4 gols e 5 assistências. São bons nomes que o Botafogo tenta trazer. O Álvaro Montoro é um dos melhores desses nomes, por conta de ser um jogador das características do Almada. É um meio-campo que lembra muito ele pelos lances. Jogador que veio do Vélez Sarsfield, assim como o Thiago Almada, por isso essas comparações. Eu acho que é um dos melhores nomes até agora. O Caio Pantaleão eu não conheço, mas o Álvaro Montoro já estava analisando, vendo um pouco dos lances e jogos do Vélez, da Argentina. O Arthur Cabral é um bom nome. O Joaquim Correa não vem de boas temporadas no futebol italiano, mas eu acho que no futebol brasileiro pode destoar, pode jogar muito bem. O Luka Jokic, a mesma coisa, não estava tão bem no futebol italiano. Ele que chegou a jogar no Real Madrid como uma grande promessa, mas não conseguiu sobressair no clube espanhol. Mas é um atacante que talvez no futebol brasileiro se destoaria também, assim como o Arthur Cabral e o Joaquim Correa. E o Rinos trouxe, eu confesso que não conheço tanto, mas parece que é um bom destaque do futebol colombiano. Essa busca por muitos nomes no ataque também reforça como o Botafogo hoje não tem confiança nos jogadores que tem lá na frente, porque Igor Jesus era o grande nome do ataque botafoguense e vai sair, e hoje tem Mastriani, Elias Manuel, Juan Cruz, que são jogadores que não existe um consenso de quem sequer pode ser o banco de Igor Jesus, porque eles não vêm fazendo boas partidas. Então, essa busca por um nome para ficar com essa confiança, ser o líder do ataque, é muito importante para a equipe. E, além disso, a janela de transferências do meio do ano passado, na temporada passada, foi essencial para os títulos que o Botafogo conquistou. A Libertadores e o Brasileirão vieram muito em função dos jogadores trazidos, como o próprio Luiz Henrique. Então, o torcedor do Botafogo já lembra de como foi essa época no ano passado e se empolga. Sem dúvidas, é um momento de empolgação, até pelo fraco desempenho do Botafogo até agora, que apesar de ter a classificação na Libertadores e Copa do Brasil garantidas, não vai para o Super Mundial esperando ganhar, tem um dos grupos mais difíceis, mas pensa a longo prazo, pensa no restante da temporada, no calendário nacional e sul-americano. Então são contratações essenciais para a equipe. E no Super Mundial, o Botafogo estreia no dia 15, domingo, contra o Seattle Sounders, time estadunidense, e esse será o primeiro jogo nesse novo campeonato internacional. Indo agora para o Flamengo, time que se movimentou nesse mercado, trazendo o volante Jorginho, jogador ítalo-brasileiro, campeão da Eurocopa 2021, estava no Arsenal, campeão também da Champions League pelo Chelsea. Jogador muito bom, que vai agregar bastante no futebol brasileiro. Chega ao Flamengo, deve ser um contrato de 3 anos, e o volante vai usar a camisa 21 do rubro-negro. É uma reposição ali que talvez não é que não precisaria, né? Não precisa de um jogador desse. Foi uma oportunidade de mercado que o Flamengo conseguiu e já vai trazer o volante para o Super Mundial. É um jogador que o Flamengo já, assim, entre aspas, já morava há algum tempo, já queria trazer. E hoje, com o Pulgar machucado e o De La Cruz podendo sair ali, esse setor do volante flamenguista, ainda sem uma certeza de quem vai ocupar esse espaço, o Jorginho é um ótimo nome que pode ser esse jogador titular nessa posição. Claro que chega agora para o Super Mundial, tem cerca de 10, 12 dias até o início dos jogos do Flamengo. É difícil que já chegue titular absoluto, tomando espaço, porém pela qualidade técnica dele, pelo bom momento que ele viveu recentemente, é um jogador que tem tudo ali para ser titular e ser um dos melhores na posição em todo o Brasil, até em toda a América do Sul, disputando a Libertadores. Então foi uma contratação que a torcida gostou muito e que já esperava bastante. Vai chegar para ser titular, claro que pela idade não vai aguentar jogar todos os jogos, assim como o Danilo, Alexandro, que às vezes, por conta do nosso calendário do futebol brasileiro, a gente sabe como é que é, ainda mais no pós-Super Mundial brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai até dezembro, então vai ser um pouco difícil ele jogar todos os jogos, mas nesse Super Mundial vai agregar bastante. E além do volante Jorginho, o Flamengo busca o Jorge Carrascal,
o colombiano que atua no futebol russo. O Flamengo está disposto a pagar 12 milhões de euros, mais ou menos aí cerca de 80 milhões de reais. Dinheiro pra caramba. Um jogador que nessa temporada tem 35 jogos, 8 gols e 5 assistências. Lembrando que os times russos não estão jogando em nenhuma competição internacional por conta das sanções que o país vem sofrendo por conta da guerra na Ucrânia. Então o jogador só disputou Copa da Rússia e Campeonato Russo. É um jogador que já jogou no River Plate, joga pela seleção colombiana, tem muita qualidade, mas será que vale pagar 80 milhões de reais no Jorge Carrascal, que está no futebol russo? O jogador que pode ali ocupar a função da Arrascaeta, que hoje não tem um banco ideal para ele, enfim, por conta da quantidade de jogos, como você falou, e a intensidade do futebol brasileiro, cada vez mais competitivo e difícil para os jogadores de se manter ali sempre atuando. Até o próprio Felipe Luiz, não só ele, mas falando no contexto do Flamengo, cita bastante a questão de você ter jogadores ali para repor, para você poupar, fazer uma gestão, né, da carga dos jogos que os jogadores têm, algo muito comum aí no vocabulário do futebol. Então é uma aposta que, se funcionar, seria muito importante. Tem até bons números para o meio campo, 8 gols e 5 assistências em 35 jogos, apesar de ser uma liga diferente, são bons números. Então é um jogador que a gente pode ficar de olho caso venha para o Flamengo, que tem um elenco excelente. Então pode apostar nesse sentido, porque se a aposta der certo vai ser importantíssimo para a equipe, mas é um valor bem alto. O próximo jogo do Flamengo será já no Super Mundial. O time estreia contra o Esperança Tunísia, que tem como destaque Ian Sassi, ex-Vasco. A partida será no dia 16, segunda-feira, às 10 horas da noite. Fechando a lista dos times cariocas que jogarão o Super Mundial, vamos falar sobre o Fluminense, que até o momento da gravação do podcast não fechou nenhuma contratação. Tentou alguns jogadores de fora, falaram até de Cristiano Ronaldo e Neymar, mas o que o time tem tentado mesmo é o atacante Soteldo, que está no Santos, está defendendo a seleção venezuelana até nesse momento, na data FIFA, já foi treinado por Renato Gaúcho e é um nome que agrada a diretoria tricolor. A questão do Neymar e do Cristiano Ronaldo que você falou, né, foi até bem engraçada. A própria torcida não achou engraçado, é claro, não gostou, mas vendo de fora é um pouco cômico, porque o Neymar foi um contato do Mário Bittencourt, que conversou com o staff dele, do Santos, e o atleta optou por ficar, durante esse período da paralisação do Super Mundial, se recuperando, até porque os planos do Neymar não são de disputar o Super Mundial, e sim voltar a jogar pela seleção para talvez jogar a última Copa do Mundo de sua carreira. Então essa recuperação dele é essencial, ainda mais porque o jogador não vive um bom momento, foi expulso na última partida contra o Botafogo, na derrota do Santos. Então é muito coerente essa escolha dele. Uma das poucas vezes que uma escolha do Neymar foi coerente. E falando sobre o Cristiano Ronaldo, o sonho quase impossível de muitos clubes brasileiros do Super Mundial, já chegou a ser cogitado, entre muitas aspas, no Botafogo. Mas dessa vez o contrato aconteceu novamente entre Mário Bittencourt e o ex-empresário do atleta português, nem chegou a falar diretamente com ele. E quando questionado se o atleta, o Cristiano Ronaldo, queria jogar no Brasil, o ex-empresário dele disse que não tinha vontade no momento. Foi citado algumas questões de perigo, por exemplo, como possibilidade desse afastamento do jogador, que hoje vive no futebol árabe, busca ali fazer seus 1000 gols. Então talvez seja uma disputa que ele não tem em mente como um grande objetivo dele, até por ser uma competição inédita, não tem um peso muito grande, e foi quase um sonho impossível. E o que eu acho que foi engraçado é que o Mário Bittencourt usou como uma das possibilidades de tentar atrair o jogador, que as cores do Fluminense são parecidas com as cores da bandeira de Portugal, que claramente não funcionou e talvez não funcionasse com nenhum jogador de Portugal, mas foi uma das tentativas do presidente do Tricolor para tentar atrair um dos maiores jogadores da história para jogar no Fluminense. Eu acho que trazer o Cristiano Ronaldo seria algo absurdo para o futebol mundial e, consequentemente, brasileiro, mas é algo que não vale a pena, talvez, para o clube por conta da questão financeira. O Fluminense hoje não tem essa grana para pagar a quantia que o Cristiano Ronaldo ganha. Acho que nenhum time brasileiro tem essa quantia, nem mesmo o Palmeiras ou o Flamengo, que são os times que têm mais condição hoje, que dominam o futebol brasileiro. Mas eu não sei, cara. Eu acho que essa questão do Cristiano Ronaldo foi mais para jogar para mídia, para fazer o torcedor acreditar ali, porque o clube não trouxe ninguém para o Super Mundial. Claro, é um grupo que tem um Borussia Dortmund ali, que é um time mais forte, tem o Ulsan na Coreia, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, que a gente não pode nunca descartar, né? Menosprezar esses clubes, porque de alguma forma eles têm qualidade. Mas eu acho que poderia ter tentado algum outro nome,
Poderia ter tentado algum outro jogador ali no futebol sul-americano mesmo, que tem essa qualidade. Claro, trouxe jogadores mais novos como o Lavega, o Lescano também, da seleção paraguaia. Mas eu não sei, cara. Eu acho que fica um pouco aquela sensação do torcedor que vai pra lá realmente pra passeio, sendo que é um grupo que dá pro Fluminense sonhar em passar, nem que seja na segunda posição. E falar do Neymar, trazer o Neymar acho que seria muito mais também por mídia, porque o futebol a gente tá vendo que ele não tá conseguindo, e pra ele também não vale a pena. Ele ir pro Fluminense, já tá queimado ali com a torcida do Santos, não tem pra que ir pro Fluminense pra jogar um Super Mundial. Claro, eu acho que ele agregaria, mas eu não sei, cara. Não sei, o Neymar é algo que é uma coisa que a gente fala hoje, ele fala muito mais numa questão lúdica, né? Como a gente brinca sempre, o hipotético Neymar. Eu acho que hoje já tá uma parada meio Neymar hipotético, até hoje, né? Ele não é tão velho assim, ele não tem idade, é. Mas, enfim, não vem... Eu não acredito nem mais na seleção brasileira, no Neymar na seleção brasileira. Mas enfim, isso é papo de seleção para o próximo jogo, talvez a gente fale mais disso. Falando da contratação que realmente pode acontecer, o Soteldo teve alguns bons momentos, né, nas últimas temporadas, e o Fluminense hoje vive uma questão de ter o Everaldo, o EV, como seu centroavante, que é um jogador que pouco finaliza até, e, enfim, pouco faz gols também. Mas eu acho que o Soteldo seria mais uma posição como ponta, né, ali o que o Keno faz ali como um ponta esquerda. Mas realmente, vai passar um Super Mundial, dependendo de Everaldo, vai ser um pouco difícil, né? Isso se o Cano não conseguir voltar. É claro que o Cano é titular e o EV é o reserva. Exato. No Super Mundial, o Fluminense vai estrear no dia 17, a terça-feira, às 1h da tarde, no horário de Brasília, contra o Borussia Dortmund, um dos grandes clubes alemães. Jogo dificílimo para a equipe do Rio de Janeiro, que claramente não é a favorita nessa partida, mas vai estrear já com um grande confronto, um confronto muito interessante, até para quem gosta do futebol mundial. São duas equipes que não estão nos holofotes hoje em dia, mas que tem grande história. Enfim, vai ser um jogo legal de se assistir. Eu vou trazer no próximo programa como eu entraria se eu fosse Renato Gaúcho. Aí eu vou falar para o meu amigo Renato Portaluppi, que assiste, que escuta o nosso podcast, como ele deve se comportar nesse Super Mundial caso o Cano não jogue o primeiro jogo. Lembrando aqui, então preparem-se, porque eu daria uma aula de futebol, simplesmente. Indo agora para São Cristóvão, vamos falar das notícias dessa semana do Vasco da Gama, que primeiro a gente tem que falar da rescisão de Dimitri Payet, o meia francês que vive polêmicas extracampo a rodo, que toda semana aparece no noticiário com problemas extracampo, deve ter a sua rescisão antecipada pelo clube, pelo staff, que entende que o momento do jogador acabou na equipe. Existia a possibilidade de renovação há cerca de um mês, mas ela praticamente já caiu por terra, porque o jogador não atua, apesar de ter sido enaltecido pelo Fernando Diniz, o técnico do Vasco, pela qualidade que ele um dia teve, hoje vive problemas, polêmicas que o afastam dos gramados e que para o Vasco não compensa pagar o salário altíssimo dele. Falando em salário, outro jogador que vive um impasse, vive uma verdadeira novela com o clube, é o arqueiro Léo Jardim, o goleiro muito amado pela torcida, muito querido, porque participou de grandes jogos, fez defesas essenciais. A própria campanha na Copa do Brasil, na temporada passada, que foi a base do sufoco, o Vasco deve muito ao Piton, mas principalmente ao Léo Jardim, que foi essencial. Recentemente, ele vive uma questão com o Vasco da renovação contratual e recusou, fez uma contraproposta, mais uma vez, na tentativa do Vasco, e pediu um salário acima de 1 milhão, que para o Vasco é uma pedida muito grande, que vive momentos complicados hoje, gasta muito dinheiro com salário de jogadores que nem atuam, como o próprio Jair. Então, nesse momento complicado da equipe, o Léo Jardim fez isso, e ao ponto da torcida se posicionar. A Força Jovem, uma das torcidas organizadas do Vasco de maior repercussão dentro do clube, enfim, na história do clube, agradeceu ao jogador, mas disse que caso ele mantenha essa pedida, ele, entre aspas, pode sair, porque é uma pedida acima do que o Vasco pode pagar e, enfim, seria uma questão até de, entre aspas, seria uma questão de respeito com o clube, ele abaixar o salário dele para caber na equipe. Falando do Payet, eu acho que não vale mais a pena o Vasco pagar um valor altíssimo que é pro francês e ele não entregar em campo. Há muito tempo que a gente não fala do Payet jogando bem, fazendo uma boa partida, fazendo gol, dando assistência, criando pro Vasco. Eu não lembro de uma boa partida do Payet há bastante tempo. Já sobre o Jardim, caso o Vasco possa pagar o salário altíssimo que ele pede, eu acho viável. Agora, o Vasco não tem esse dinheiro para pagar um salário altíssimo pro Léo Jardim, aí não dá, realmente.
eu acho que a torcida dá certa, porque vai passar jogador, vai passar goleiro, vai vir um goleiro melhor, vai vir um goleiro pior, mas o Vasco fica. Lembrando também que o Coutinho deve rescindir, com o Aston Villa. Então, o salário altíssimo dele vai ser pago somente pelo Vasco. O Vasco que paga o salário dele juntamente com o Aston Villa, né? É meio que 50-50, 45-60, não sei direito, agora não me lembro, peço perdão. Mas agora o Vasco vai ter que pagar esse salário altíssimo do Coutinho. Então, aumentar muito o salário do Léo Jardim pode ser um pouco ruim para as finanças do clube. E não só o Léo Jardim, como alguns outros jogadores estão em fim de contrato. São eles Alex Teixeira, lateral direito Pumita, Paulinho de Paula, Jair e Maurício Lemos, que estão em fim de contrato. Aí eu vou trazer a famosa resenha 90 aqui para o nosso bate-papo. Desses jogadores aqui, desses 5 nomes, se renovaria com algum? Eu acredito que desses aí não tem nenhum que tem a chance de ser titular hoje. Acho que o Jair, se recuperasse o futebol dele, pelo que foi o dia, poderia, não à toa o Fernando Diniz disse isso e afirma que quer buscar esse futebol dele. Alex Teixeira é um jogador já muito queimado com a torcida, que eu acho que talvez não vale a pena renovar. Eu tenho uma opinião de que se não houver ninguém para ocupar esse espaço dele, nem um garoto da base, que é o que o Diniz vem fazendo, que a gente vai falar um pouquinho depois, se não tiver nenhuma opção e ele aceitar reduzir o salário dele, é até viável, porque é um jogador que tecnicamente até pode ser bom em um jogo ou outro, é difícil, né, pelo que ele vem fazendo, mas é melhor ter um jogador ok do que existir essa lacuna, até porque o Vasco vem demonstrando em campo um cansaço físico extremo, então não são as peças ideais, estão longe de ser, mas é importante ter jogadores do elenco até para poupar em um jogo ou outro, por mais que poupando o Vasco possa perder, como já aconteceu naquela partida que poupou contra o Corinthians e perdeu fora de casa com um jogo bem fraco do Vasco. E por mim eu acho que é um jogador limitado, mas seria aquela opção na lateral direita. Eu acho que desses jogadores, o Maurício Lemos também quase não atuou, o Paulinho de Paula, para mim, é o jogador mais importante, que valeria a pena renovar. Ele vinha bem no Vasco, era essencial, mas se machucou ainda cedo na temporada passada. Então isso prejudicou muito o Vasco, é um jogador que vale a pena você investir. Porém, é uma questão que envolve todos, a questão salarial, porque o Vasco hoje não tem dinheiro para ficar pagando altos salários, ainda mais para os jogadores que não vêm jogando. Todos esses que a gente citou não vêm atuando, nem são titulares, somente o Léo Jardim. Então, essa questão de renovar é bem complicado. Se para a gente é complicado, eu imagino para a diretoria, que vive diariamente com eles, precisa ver o que o técnico pensa, enfim, questão difícil de se ter uma opinião próxima da certeza do que é certo ou errado. O Alex Teixeira, que é um cria da base, tinha uma expectativa muito alta na volta dele, mas assim, desde que ele voltou da última passagem dele, que são 3, né? Ele primeiro surgiu, depois voltou, aí quando o Coutinho voltou, ele veio junto também, no pacote Coutinho. Então assim, o Alex Teixeira é um jogador que pra mim, que eu gostava bastante quando era menor, mas hoje eu acho que já não tem mais essa capacidade. Por mim, era outro lateral que começou muito bem na minha concepção, gostava, defendia. É um jogador que com os meus amigos vascaínos eu discutia muito, porque eu realmente achava ele bom jogador, mas hoje a gente vê que ele não consegue mais ter aquele futebol, né? Ele é um cara que falha muito na defesa. O Paulinho Paula acho que seria o único jogador que eu renovaria. O Jair, dependendo agora de como o Diniz vai utilizar, e o Diniz já falou que gosta desse volante, também renovaria. E o Maurício Lemos, para mim, não tinha nem ter sido contratado. Jogador que até agora não se provou nem no Atlético Mineiro e muito menos no Vasco. E nessa lacuna de jogadores que vão talvez saírem no final da temporada, o Diniz tenta olhar para a base, que é algo que todos os técnicos deveriam fazer, todos fazem, obviamente, treinando o Zuccarello e o GB no time profissional, testando os jogadores, porque assim, o GB é centroavante e o Verratti não tem um banco, ali o David, né, o DVD, a gente não sabe quando ele volta, e na saída do Payet, o Zuccarello vai ter mais espaço. Então, eu acho legal e importante ele tentar usar esses jogadores pro decorrer da temporada. É o tipo de aposta que, por exemplo, recentemente o Gabriel Peck deu muito certo, foi vendido, ajudou o Vasco e naquelas temporadas que ele disputou, a cada uma delas ele melhorava e foi um jogador essencial, ao ponto de ser titular absoluto da equipe e o grande destaque em muitas partidas. E para fechar essa semana de notícias,
Nessa sexta-feira, as ações de todos os clubes que pertencem a 777 Partners, que o Vasco é um deles, tem outros como Sevilha, por exemplo, além de clubes como o Genoa, o Standard Liège da Bélgica e o Hertha Berlim da Alemanha. Essas ações leiloadas poderão ser compradas por, enfim, é difícil de imaginar quem vai comprar essas ações, mas podem ser compradas nesse leilão. Porém, judicialmente, na questão do Vasco especificamente, que a gente pode falar sobre, o comando do clube judicialmente é do Vasco do Pedrinho, do Vasco da Gama, o clube de futebol, e não mais da 777. Então, o futuro comprador não assumiria a equipe, porque na lei brasileira, hoje não pertence mais a 777 e o comando está com o próprio Vasco da Gama. Então, na prática, não afetaria o Vasco diretamente nas ações do clube, porém, teria um novo dono não planejado, né? O Vasco que vive essa crise para saber quem vai comprar a equipe, quem é o futuro dono do clube de regatas Vasco da Gama. Então, mais um capítulo complicado nessa novela que atormenta o torcedor vascaíno há alguns bons anos já. E o Vasco que joga nessa quinta-feira, dia 12, famoso Dia dos Namorados, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa, que os outros times cariocas não jogarão por conta do Mundial, mas o Vasco vai jogar, e é contra o São Paulo no estádio Morumbi, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E esse foi o Resenha 90 dessa semana. Compartilhe com seus amigos, não deixe de nos seguir nas redes sociais também. E lembrando que na próxima semana falaremos um pouco mais desse último jogo do Vasco contra o São Paulo, sobre Super Mundial e Seleção Brasileira. Vamos falar um pouco mais também dos grupos de cada time carioca. Então é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.